Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio aqui no Clube do Investimento. Eu ensino imigrantes as estratégias para vocês alcançarem a liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fique com a gente porque aqui é o lugar certo para você. O meu nome é Bruno Valente e o tema de hoje é: o que acontece se eu tiver uma emergência, se eu tiver que voltar para o Brasil às pressas? O que acontece com o meu dinheiro, com o meu capital investido aqui? Eu perdi tudo, o que eu posso fazer? Uma pergunta que eu já recebi várias vezes e o vídeo de hoje vai ser dedicado a responder essa pergunta e deixar você com tranquilidade, porque existem várias soluções. Eu acho esse tema super válido, é uma resposta que eu tenho dado para certas pessoas, porque as pessoas têm interesse real em investir aqui no mercado americano. Elas têm muitas razões, eu posso enumerar várias aqui, mas existe no contexto social político brasileiro, no contexto social político americano, no histórico do mercado americano, e com certeza eu acho que uma das coisas que a gente não percebe tanto é que foi deixa eu só dar uma ajeitada aqui no microfone. There we go. Eu acho que a tecnologia, a facilidade que se tem hoje para você simplesmente investir em mercados internacionais, o mercado americano sendo, sem dúvida, o mais sólido, sendo o mais tradicional, o mais líquido, ou seja, tem muito mais capital rolando, então facilita demais as suas transações aqui. Mas tudo isso, você juntou esse monte de coisa e faz com que as pessoas tivessem interesse real no mercado americano, porque quando você faz isso, você realmente tem retorno, você tem segurança. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma particularidade que eu sempre falo, que os dois partidos, a gente está num sistema partidário entre dois partidos, mas os dois partidos trabalham para o mesmo patrão, que é Wall Street. Então, em relação a manter a solidez do mercado financeiro, eles não têm disagreement, eles não têm... as brigas param por aí. Quando chega em relação a o que é melhor para a economia americana como um todo, no sentido, no contexto de Wall Street, eles chegam sempre num denominador comum. O que esse tema, na verdade, o que ele não é, o que você não pode estar pensando é uma eventualidade. E esse que é o tema principal de hoje. Se acontece uma emergência, se você tem que voltar ao Brasil, e se você, infelizmente, não tem a condição de voltar ao Brasil e retornar para cá, infelizmente é uma realidade que a gente tem que encarar aqui, infelizmente essas coisas acontecem, e você tiver investido aqui, você tiver com contas de investimento, você já tiver com bom rendimento, você já tiver com tudo certinho, ou se você tiver começado ontem e você botou seu capital lá, como você deve fazer, o que acontece? Então eu quero dizer para vocês o que isso não é uma sentença de perda do seu capital. A primeira coisa que as pessoas têm que ter ciência é o seguinte: você não automaticamente perdeu o seu capital porque você teve que voltar para o seu país de origem, como se o dinheiro não tivesse mais, você não tivesse mais contato com o seu dinheiro. Eu quero primeiro trazer algumas soluções simples, desmistificar certas coisas, para vocês conseguirem entender isso de um jeito mais prático, porque é bastante prático, e entendendo que nós somos um país, aqui nos Estados Unidos, a gente é um país de ordem e de legalidade. A gente tem defeitos igual a todos os outros países do mundo, mas o sistema bancário americano, o sistema financeiro americano, ele precisa funcionar da maneira que ele funciona, com um nível de eficiência altíssimo, porque ele tem uma coisa que eu sempre falo, eu falei no Reels no Instagram recentemente, uma coisa que eu falo constantemente, as pessoas que me acompanham na nossa comunidade. Se você não conhece a nossa comunidade, a gente tem uma comunidade no Discord, sensacional, super vibrante. A gente está falando sobre informações constantes, diárias, sobre investimento aqui nos Estados Unidos, sobre trade, sobre os melhores ETFs, os melhores REITs, os melhores estoques. Então, se você quiser participar, é muito mais fácil você participar do mundo financeiro dos investimentos acompanhado de gente boa. Vou deixar o link na descrição. Então, o mercado americano, ele sofre de uma coisa, a gente chama isso, não sofre não, mas ele existe esse lema, eu diria, uma frase que ficou cunhada para o mercado americano, chama-se, e essa frase ela tem uma sigla, se chama TINA, TINA, eu já falei sobre isso. Quer dizer, there is no alternative. Não existe uma alternativa mais viável para o capital estrangeiro, sabe, para as grandes empresas, os grandes investidores, os grandes hedge funds, os grandes fundos de investimento, as grandes pensões. Eles sempre, mesmo os internacionais, eles querem colocar o dinheiro deles aqui, por causa como eu já falei no começo do vídeo, por causa da solidez, por causa do histórico, por causa dos rendimentos e principalmente por causa, guarde bem essa palavra, por causa da estabilidade, que é estável.
Então você não sofre, por exemplo, no nosso país de origem, pelo menos no meu país, não sei se vocês estão me ouvindo, falam essa língua lindíssima que é a língua portuguesa, a língua de Camões, mas estão me ouvindo de Portugal, ou de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, mas no nosso, pelo menos no meu país, a gente tem uma coisa chamada risco país. No Brasil, a gente tem uma coisa chamada risco Brasil. E em todas as economias emergentes existe um risco inerente baseado em problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. Então você investir no Brasil, e eu não estou falando isso no sentido que eu não acho que as pessoas tenham o que ganhar investir no Brasil em mercados emergentes. Não é isso. Existem oportunidades no Brasil, existem oportunidades no mercado da Índia, existem oportunidades no mercado chinês, sem dúvida. O que eu estou falando é o seguinte, todos esses mercados eles não se provaram no decorrer das décadas e do século que eles conseguem se manter num patamar aceitável por um período muito extenso de tempo. A gente tem crises periódicas na América Latina, a gente teve momentos, eu estou falando em tempos históricos maiores, mas a gente teve ditadura, a gente teve perseguições, a gente teve várias coisas, enquanto aqui no mercado americano o que você tem tido no decorrer desse último século, do século XX, que foi o século realmente da América, você tem uma estabilidade constante. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque você pode ter certeza que é do interesse dos bancos americanos, das corretoras americanas, que você se sinta confortável e você sinta que o seu dinheiro está safe. Ele está bem depositado, ele está disponível para você e que não tem nada no mundo externo que vai interromper isso. Obviamente que eu estou falando que pode existir o que a gente chama de um Black Swan Event, uma guerra, alguma coisa assim fora do comum, mas essas coisas pelo menos eu não considero e eu acho que nenhum investidor maduro e sofisticado deveria se preocupar por essas coisas porque nós somos seres humanos e a gente deve se preocupar pelo menos e deve se preocupar pouco com as coisas que você consegue controlar, isso foge completamente do seu controle. Então essas exceções eu acho que não são nem... a gente tem que estar conjecturando o que pode e que não pode acontecer nesses níveis. Mas dentro de uma certa normalidade, e você tem uma eventualidade na sua vida que você precisa voltar para o seu país de origem, que acontece, que é uma coisa infelizmente mais ou menos comum, pode acontecer, precisa de duas partes. Essa parte que é a parte da estrutura financeira americana ser sólida o suficiente para manter certos vínculos abertos com as pessoas como investidor, independente de você residente fiscal ou não aqui nesse país. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir uma conta aqui num broker americano ou num broker brasileiro que opere aqui, você é o dono dessa conta e você não é o dono dessa conta enquanto você mora aqui. Essa conta é propriedade sua, você tem um acesso à conta, as pessoas não têm acesso à conta, a manutenção é feita nessa conta baseada no que... As permissões que você deixa, por exemplo, você pode deixar uma pessoa, você pode assign uma pessoa, você pode escolher uma pessoa para ser o beneficiário dessa conta e você pode ser, para a maioria dos brokers, eu estou falando baseado no meu broker que eu uso e alguns outros que eu conheço, você pode ter uma pessoa que ela é autorizada por você a ter acesso à conta. E não é uma autorização burocrática como você, por exemplo, fazer uma procuração. Não, nada disso. É simplesmente quando você abre a conta, ou se você não fez isso quando você abriu a conta, você pode simplesmente colocar uma pessoa, você pode colocar, por exemplo, seu marido, você pode botar a sua esposa, o namorado, um irmão, um filho, uma filha. Fala assim, olha, na eventualidade de eu não poder fazer transações nessa conta, eu deixo a pessoa assim, assado, responsável por essa conta. É uma coisa super simples de fazer. Mas vamos supor, vamos pensar aqui em tudo que pode acontecer, porque, como eu falei, essa foi uma pergunta que eu recebi, não foi a primeira vez, mas a última vez que eu recebi essa pergunta foi uma pergunta de uma pessoa assim, muito inteligente, então para cada resposta que eu dava, ela falava assim, mas e se isso acontecer? Se isso acontecer? Então a primeira pergunta que ela me fez foi se eu posso deixar alguém responsável, a resposta tá dada para todo mundo aí. A outra coisa é, se eu não conseguir deixar ninguém responsável, ou se eu não tiver ninguém aqui de confiança, da minha confiança. Quando você abre uma conta numa corretora, principalmente numa conta americana, uma corretora tanto americana, uma corretora de qualquer parte, como as brasileiras que operam aqui, como as internacionais que te dão acesso a mercados internacionais, quando você vai fazer o funding da conta, quando você vai colocar seu capital, parte do seu capital nessa conta, na maioria das vezes você faz, ou se você não faz, você tem a opção de fazer, através de uma transferência comum. Ou seja, você vai linkar, você vai criar um link entre a sua conta bancária, aqui, onde você estiver, com essa conta de investimento. Na maioria dos casos isso é possível. Então vamos supor,
e para deixar um exemplo bem claro, porque obviamente a maioria das pessoas que participam desses vídeos, que estão dando esse feedback, são pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, apesar que várias das respostas valem para todo mundo, tem muita coisa que pode ser usada para quem está no Brasil também, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar, porque a estrutura desse tipo de conta ficou muito mais simplificada. Então, geralmente, para as pessoas que estão aqui, elas têm uma conta bancária qualquer, e elas simplesmente fazem a transferência dessa conta para a conta de investimento. Seu brokerage account, seu IRA, qualquer conta que você tem. A única diferença é que se você tem uma transferência bancária entre as contas do seu próprio banco, isso acontece automaticamente. Com essa conta, geralmente você tem um delay, talvez para a maioria dos casos, de um dia. Então, 24 horas, você tem o dinheiro na sua conta poupança, corrente ou o que seja. Então, esse é o primeiro passo. Uma outra coisa que precisa ser dita, que eu acho também que é super importante, que vai junto do que eu falei em relação ao mercado americano no começo do vídeo, é que por causa da liquidez, se você nunca escutou esse termo liquidez nada mais é a facilidade que você tem de transformar alguma coisa, um asset, um bem que você tem, nesse caso específico que a gente está conversando, um estoque, um ETF, a facilidade que você tem de transformar isso em cash, em dinheiro, se você precisar. E como a liquidez aqui, uma das características aqui é tudo muito líquido em relação aos outros mercados internacionais, principalmente se você tem ativos de qualidade, como você deveria ter, que você vai estar aprendendo aqui no nosso canal sempre. Se você tiver ativos de qualidade, é só você pensar nesses termos. Se eu tenho uma coisa de qualidade, uma coisa boa, as outras pessoas também querem. Então, se você tem bons estoques, se você tem estoque da Microsoft, se você tem estoque do Procter & Gamble, se você tem estoque do Walmart, se você tem estoque da Coca-Cola, você pode ter certeza que você consegue vender ele muito fácil e transformar aquele asset, aquele bem que você tem, porque é isso que um estoque é, ou um ETF é um bem, como ter uma casa, como você ter um carro pago, porque um carro pago é um bem, um carro que você está pagando não, ou um terreno, ou uma obra de arte, ou uma joia. Então, basicamente é a mesma coisa, você consegue liquidar muito fácil e ter o capital na sua mão. O que eu falei anteriormente, o fato que você consegue transferir o dinheiro facilmente da sua conta de investimento para a sua conta bancária, e a gente sabe disso, que hoje você consegue transferir dinheiro na sua conta bancária, fazer transações através de vários. No Brasil, eu acredito que o nome é Pix. Aqui a gente tem Zelle, aqui a gente tem Venmo, a gente tem outras maneiras que você consegue transferir, e obviamente dentro da sua própria conta você consegue transferir dinheiro de um lado para o outro. Então você não teria o menor problema se você tivesse, por exemplo, que pegar um avião amanhã e tá no Brasil. Amanhã, se você quiser, ou na viagem ou no avião, se tiver Wi-Fi, você vai na sua conta de investimento. Das duas, uma. Se você tem um dinheiro lá, não está investido, ele está líquido, ele é simplesmente capital, você pode transferir de volta para sua conta bancária. Então já facilitou bastante a sua vida. Se ele tiver em formas de ações, de ETFs, de REITs, você consegue vender, se você tiver interesse realmente em vender, se você precisar. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque as pessoas me perguntam muito isso. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas eu já recebi essa pergunta várias vezes. Quando você compra um estoque ou um ETF, quando é que você deve vender? Olha, existe uma resposta técnica e ela é um pouco mais elaborada. Eu não vou abordar essa resposta aqui. Mas eu vou trazer uma outra resposta para vocês, que acho que é uma resposta um pouco mais humana. Se você realmente precisa do seu dinheiro, tem uma emergência médica, alguém que você ama realmente precisa disso, ou você precisa por alguma razão, sabe? Como é que você consegue anular tudo isso, se realmente for uma coisa que é importante para você, falando de coisas técnicas? Não faz sentido, porque a gente o que a gente fala em relação a investimentos aqui no mercado americano é uma das faces da sua vida, é uma das características, é um dos seus objetivos, não é o único. Então, saber que você pode liquidar e ter capital para cuidar dos seus entes queridos ou cuidar de você, de um problema de saúde, é uma coisa super importante. Então, você consegue transferir esse dinheiro para sua conta corrente. Se você, de novo, como eu falei, se você tiver que vender suas ações, se seu capital tiver atrelado a ações, ou ETFs, ou REITs, ou qualquer coisa que você tenha, você pode simplesmente liquidar enquanto o mercado está aberto. Você também pode vender no after hours. Então, o mercado de ações, o mercado acionário, ele funciona depois, o horário normal dele, aqui no East Coast, onde a gente está, o horário de Nova York, de 9h30 da manhã ele abre e às 4 horas da tarde ele fecha. Porém, ele continua funcionando after hours, até 8 horas da noite, ele tem um gapzinho, e na parte da manhã, a partir das 6 horas da manhã. Então você consegue comprar e vender ele mesmo fora dos horários normais de funcionamento. Apesar que a liquidez que eu falei, a quantidade de interessados em comprar e vender o seu ativo,
obviamente que vai ser maior no horário normal de 9h30 às 4 da tarde. Então você já sabe que você consegue vender. Você sabe que a sua conta está atrelada, ela está transfer, você fez você está linkada a sua conta de investimento com a sua conta bancária. E você pode simplesmente transferir esse dinheiro. E se você não fez isso ainda, você pode simplesmente entrar no seu broker e linkar sua conta corrente, ou sua conta poupança, ou múltiplas contas, uma conta sua, uma conta de um ente querido. Não tem limitações para isso. É uma coisa super simples de fazer, um processo banal, faz toda hora. Agora vamos falar o seguinte, você já passou o dinheiro para sua conta, você já conseguiu tirar. Aí, da sua conta bancária para cá, você transferir dinheiro para o Brasil de novo, já foi um processo muito mais complicado, foi um processo físico. Eu lembro que antigamente as pessoas que mandavam dinheiro para o Brasil tinham que ir em algum lugar que fosse autorizado eu não lembro o nome das empresas agora, mas você tinha que mandar para o Brasil, você tinha que tirar em cash, levar lá. Hoje em dia você não precisa fazer isso. Existe várias maneiras de você fazer transferência direta para o Brasil. E uma outra coisa também que é super importante é o seguinte, se você teve que ir embora para o Brasil, ou para o seu país de origem, de um jeito inesperado, mas você ainda tem interesse em continuar investindo aqui nos Estados Unidos, você consegue ver o valor, e eu tenho certeza que quanto mais você aprende sobre esse assunto, mais você tem interesse em investir aqui, mais você entende a solidez do mercado americano, com mais tempo que você tem no mercado, você acaba se tornando inevitável. Se você tiver interesse, obviamente, em aprender cada vez mais, você começa a se tornar um investidor mais sofisticado. E sabe o que isso quer refletir na sua vida? Sabe a diferença que isso faz? Que todos os bons resultados que você escuta das pessoas sérias falando na internet sobre o mercado americano, por exemplo, a gente tem uma taxa de retorno médio no S&P 500, nas 500 maiores empresas. Se você simplesmente investisse no índice americano, você tem uma taxa de retorno médio por volta de 10% para arredondar, sem fazer muito esforço. Então, você não precisa fazer nenhuma escolha um pouco mais profunda. Você faz uma escolha bastante simples de você entender. Olha, tem um índice americano, são as 500 maiores empresas americanas, eu quero botar meu dinheiro lá porque eu quero super safe, eu quero o mais fácil do mais fácil. Você vai ter um retorno médio no decorrer dos anos, em 10 anos. A média, isso quer dizer o seguinte, deixa eu explicar isso bem explicado para vocês. Não quer dizer que o S&P 500 vai gerar para você 10% todo ano, right? Vai dizer que vão ter anos que ele vai subir, vão ter anos que ele vai cair, tem anos que ele vai subir, tem anos que ele vai cair, subir, cair, mas que a média geral que tem acontecido no decorrer da história do S&P 500, então você tem mais de 70 anos. Eu diria até mais, se você pensar em termos do mercado americano como um todo. Você tem basicamente um século de história que isso sempre acontece constantemente, a taxa de retorno ela é constante. Ela é constante nas variações, ela sobe, ela desce, mas quando você faz uma linha de tempo de 10 anos, a média é que você tem um retorno por volta de 10%, que é muito maior do que o nível inflacionário dos Estados Unidos, por exemplo. Só que dá para você fazer melhor do que isso? Yes, dá para você fazer muito melhor do que isso se você colocar um pouquinho de esforço e fizer uma pré-seleção, até porque você tem que pensar o seguinte, o S&P são as 500 maiores empresas e nem, mesmo sendo as 500 maiores que tradem aqui no mercado americano, não são empresas simplesmente americanas, na verdade o S&P é um mercado internacional, é um índice internacional, porque tem empresas que estão trading ali que têm origem em outros países. Mas dá para você ser melhor? Dá. Por quê? Porque dessas 500, obviamente que vai ter um grupo que vai ser melhor do que o outro grupo, que é melhor do que o outro grupo. Então, se você aprender, esse que é o propósito desse canal, é o propósito do que eu faço na comunidade, é o propósito de todas as informações que eu quero trazer para a comunidade aqui de imigrantes nos Estados Unidos, e para quem estiver no Brasil e tiver interesse nesse assunto, eu quero trazer informações mais robustas para que você seja um investidor melhor, para você fazer, olha aqui, tenho essa possibilidade de simplesmente seguir os índices e ter um retorno de 10%. Mas se eu souber um pouco mais, se eu tiver um pouco mais de conhecimento, se eu tiver um pouco mais de interesse pessoal, obviamente, se eu investir em mim e aprender, eu posso ter 12%, eu posso ter 15%, eu posso ter 18%, eu posso ter 20%. E acredita em mim que esses números não são extremamente difíceis de você conseguir. Eles estão muito mais relacionados com... Claro, existe um conhecimento técnico que você tem que adquirir, mas também existe o seu comportamento pessoal, como você encara investimento, como você se programou, como você vive, como é que a sua vida financeira ela está conectada com o que você vai fazer em termos de investimento. É muito mais fácil para você, e o decorrer do tempo, a experiência vai passando, você com o tempo vai se tornando um investidor, o que eu falo que é um investidor mais sofisticado. Então o que tende a acontecer com as pessoas?
Ela começa no mercado financeiro, ela começa a aprender, ela começa a ter uma performance razoavelmente boa se ela fizer tudo que a gente recomenda, que a gente fala, que a gente conversa, que a gente ensina, que você aprende aí fora. Com gente boa, porque tem gente boa aí fora também. Em relação à educação, então você começa a ver o seguinte, com o decorrer do tempo, com a experiência, a sua performance, os seus retornos vão melhorando. E foi uma das respostas que eu tive de uma pessoa que eu tenho ajudado já há bastante tempo. Não aconteceu isso com ela ainda, mas uma pessoa aqui que ela tem a família dela tem problema de saúde no Brasil, os pais, ela acha que isso eventualmente pode acontecer. E foi a pergunta que me foi feita. Você, poxa, mas eu já tenho esse capital, sabe? Eu tô feliz porque eu fui colocando, e tá melhorando. E aí, como é que fica? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que você não precisa a não ser que você realmente precise, mas se você não precisar do dinheiro, se estiver morando no Brasil, se estiver morando, sei lá, no Paraguai, na Guiana Francesa, não, onde você estiver morando, você teve que voltar, foi uma circunstância fora do que você esperava, mas você não precisa desse capital lá, você pode continuar com seu dinheiro investindo aqui, morando lá. Me perdoa que essa minha tosse ainda não ficou boa, mas vai ficar. E por que eu digo isso? Como é que você consegue fazer isso? Deixa eu explicar isso para vocês agora. Você pode, se você quiser, se você tiver uma conta de um broker americano, porque você morava aqui, você botou seu Tax ID, você quiser continuar investindo aqui, você pode, desde que você faça a declaração da sua renda aqui. Você precisa pagar suas taxas se você vendeu algum ativo. E lembre-se, você só paga a taxa do ativo que você vendeu com lucro. Então você comprou talvez um estoque da Amazon, que a gente comprou por 80 e poucos dólares, agora está 90, quase 100, 96, agora chegou a 99. Você realizou aquele lucro? Sim, você vai ter que pagar taxa disso. Mas se você simplesmente comprou seus estoques, você está comprando, você está acumulando seus estoques, você tem um investimento por longo prazo, por exemplo, e você não tem vendido, você tem comprado, você não tem que pagar taxa nenhuma daquilo, porque não aconteceu o que eles chamam de um taxable event. Não foi um evento que leva você a pagar taxa. Então, quando eu recebo pergunta relacionada com taxa, eu falo assim, você vendeu seu estoque? Você, não tem taxa. Você não paga taxa de coisa que você não vendeu. Se você estiver simplesmente acumulando, obviamente que no futuro próximo, dia que você vender, se não for uma conta de investimento dedicada para aposentadoria, eu vou deixar o link do último vídeo que eu fiz explicando como é que isso funciona, se você tem interesse em ter um conhecimento um pouco mais profundo do que é um IRA account, do que é a diferença entre um brokerage account, um Roth IRA, um Traditional IRA, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, se você não tem venda de ativo, você não tem taxa. E uma outra coisa que você pode fazer, e isso talvez seja uma das coisas que as pessoas menos conhecem aqui, eu sinto que a minha missão é trazer esse tipo de informação, e eu faço com prazer para a comunidade, é que você pode facilmente, hoje em dia, na maioria dos casos, na maioria dos brokers, das corretoras, você pode transferir, não só capital, mas você pode transferir os seus ativos. Vamos supor que você tem uma carteira de, vamos supor só um exemplo aqui, para ficar bem fácil para todo mundo entender. Você tem uma carteira de ativos que você tenha $100 mil, right? E aconteceu com você teve que voltar para o Brasil, e você fala assim, olha, eu quero continuar investindo nos Estados Unidos, o que eu faço? Se eu vender, então eu tenho que pegar os meus $100 mil de ativos, vender e pagar taxa disso, e vai ser um chunk de taxa bem considerável, e depois recomprar esses ativos? A resposta é não. A maioria das vezes você pode simplesmente transferir, você tem, 300 shares de Microsoft, você tem 200 shares de Apple, você tem que vender aquilo, transformar aquilo em capital, pagar a taxa. Não, você não precisa, você pode simplesmente transferir o ativo. Transferir seus 200, 300 shares do que você tiver para essa outra conta. E essa outra conta que seria o ideal que você abrisse uma conta. Que essas contas, por exemplo, com Interactive Brokers, ou Avenue, ou Banco Inter, que você consegue operar como residente no Brasil. Então você transferiu os seus assets para lá e você não teve que pagar taxa nisso. Há um negócio que eu vou abrir um parênteses aqui, que você precisa se informar com o seu broker qual é a política deles em relação a isso. Estou falando para vocês de um modo geral porque eu sei que você pode fazer transferência de ativos entre os brokers aqui. No seu caso específico, dependendo do broker que você usa, você deveria procurar mais informações, porque pode ter algum tipo de discrepância em termos qual é a política interna de cada um deles. Mas, de modo geral, você pode fazer isso. Então, o que acontece? Resumindo, você não precisa, se você estiver aqui para o Brasil, você pode facilmente
através de um app, geralmente no app do seu broker você pode transferir o seu capital da sua conta, no seu brokerage account, sua conta de investimento, para sua conta bancária. Você pode simplesmente transferir os seus ativos se você quiser, não ter que pagar taxa. Você pode colocar uma pessoa como seu beneficiário, como uma pessoa que tem acesso à sua conta aqui se você precisar. E se for o caso que você tem uma emergência no Brasil e você possa voltar, a conta não vai ficar, você não tem que estar presente fisicamente aqui. Se você tiver legalmente hábil de ir e voltar do Brasil, ficar 1, 2, 3, 4, 5 meses, você pode continuar fazendo a manutenção da sua conta por um app, por um computador, e você não tem maiores problemas. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é trazer essa tranquilidade para vocês, porque esse é o tipo de coisa que talvez iniba muitas pessoas de participarem do mercado americano dentro da nossa comunidade aqui, e não deveria, porque eu garanto para vocês que existem muitas pessoas fora dos Estados Unidos que queriam ter a oportunidade que a gente tem como imigrante de estar trabalhando aqui, de estar vivendo aqui, mas principalmente de estar construindo um futuro dedicado ao seu trabalho, às coisas que você faz, mas também com as possibilidades que o mercado americano traz pra gente. Uma variável para vocês. Se você tiver feito isso tudo, voltou pro Brasil, você vai continuar. Agora sua residência vai passar a ser no Brasil, ou você voltou de vez, com emergência ou não, e você quiser continuar investindo aqui, agora que o seu capital é lá, que o seu capital tá lá. Vamos supor que além do dinheiro, se você estiver reinvestindo no capital que você já fez aqui dentro da sua conta de investimento, você quiser trazer um pouco do seu capital de lá. Como é que você pode fazer? Por isso que é importante, você talvez seja a melhor opção para quem vai ficar morando no Brasil, e se você tiver, se uma conta daqui, você tiver sua conta, por exemplo, no Charles Schwab, ou no TD Ameritrade, ou no E-Trade, ou no Robinhood, ou qualquer uma das corretoras baseadas aqui, talvez a melhor opção para você seja, de fato, transferir o seu capital, transferir os seus ativos para uma dessas corretoras que operam para o investidor estrangeiro, eu diria assim, porque não são necessariamente brasileiros. A Avenue é uma empresa americana, mas foi fundada por brasileiros, então ela tem, obviamente que ela tem a facilidade da plataforma em português, mas existem outras. Uma que a gente tem, pelo menos na nossa comunidade, no Discord, o pessoal tem gostado bastante, é a Interactive Brokers. Ela também te dá a opção, eu ia falar a opção do mercado de opções, mas vou falar a opção no mercado de opções também. Então, o que acontece? Você pode fazer transferência do seu capital de onde ele estiver, porque da mesma maneira, eu acho que eu deixei no vídeo bem claro que funciona do capital daqui, de volta para o Brasil, mas se no seu caso você quiser continuar investindo mais capital do Brasil para cá, também não teria maiores problemas, desde que você usasse uma dessas corretoras, porque essas corretoras, elas já são da maneira que elas operam, para o investidor estrangeiro, para o capital estrangeiro chegar aqui no mercado americano, ou no mercado europeu, ou no mercado asiático. Eu tenho quase certeza que todas elas que operam no mercado, a maioria delas, não diria todas, mas a maioria delas, elas são operadoras, corretoras para o mercado internacional. Então você não estaria restringindo o seu poder de investir no mercado, no nosso caso específico americano, por ter voltado ao seu país de origem. Inclusive, eu acho que uma coisa que é muito comum para as pessoas que têm iniciativa, porque é uma iniciativa, eu entendo que quando você está começando a aprender sobre o mercado financeiro, todo mundo tem um pouco de receio, mas depois que você experimentou, principalmente, é engraçado que eu escuto isso bastante de quem investe tanto no Brasil como aqui, e principalmente quem começou a investir no Brasil ou deixou de investir no Brasil e passa a investir aqui. Porque eu já vi alguns casos. Já vi pessoas que investem no Brasil e também investem aqui. Eu acho ótimo. Existem pessoas que só investem aqui, que é o meu caso, porque eu cheguei aqui garoto, eu trabalhei no mercado americano, então para mim eu me sinto mais familiarizado com esse mercado. Mas tem uma coisa interessante. Tem gente que investiu no Brasil, passou a investir aqui e se dedica exclusivamente a investir aqui. Eu nunca vi, falando que não existe, eu não conheci ainda, quem fizesse o contrário, quem investisse exclusivamente aqui e passe a investir exclusivamente no mercado brasileiro. De novo, não estou falando isso para desmerecer o mercado brasileiro de jeito nenhum, só estou falando que você não pode fazer uma comparação, não seria uma comparação justa do mercado americano com nenhum outro mercado, somente os mercados emergentes. Então, num caso de uma emergência, você tem que voltar para o Brasil,
as portas dos investimentos nos Estados Unidos não vão se fechar para você e o seu capital não vai estar comprometido. Você tem como retornar, você pegar o seu capital, você tem como manipular o seu capital, você tem como transferir o seu capital. As soluções estão todas aí. Então, esse vídeo eu espero que tenha ajudado a cada um de vocês. Se você gostou, mais uma vez, deixa o like para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante, que traz informações para a nossa comunidade. Divida esse vídeo com as pessoas padecem, porque eu sempre digo que as pessoas não sabem o que elas não sabem. Então, divida essa informação mais uma vez. Deixe o seu like, considere subscribe para o nosso canal. A gente vai estar sempre trazendo informações sólidas para você ser um investidor, um trader aqui no mercado americano mais sofisticado, mais versátil, com mais informação, com mais conteúdo. E realmente que você vai conseguir se você botar effort, conseguir a sua liberdade financeira. Vejo vocês de novo na próxima.